Bem-vindos ao canal Teatro Entre Fotos. Este canal é idealizado por Ronaldo Lazakowicz, com locução e apresentação de Maurício Faria, fotos e edição de Ronaldo Gutierrez. A proposta do canal é apresentar resenhas de peças intercaladas com entrevistas. Mas antes de ir para o vídeo, aproveite o ícone na tela e se inscreva no nosso canal. Ajude-nos a produzir mais conteúdos sobre o teatro. Deixe seu like e seus comentários. Olá, bem-vindos ao canal Teatro Entre Fotos e hoje nós vamos conversar com a super experiente e premiada diretora musical, compositora, dramaturga e atriz de teatro Fernanda Maia. Nós vamos conversar com ela um pouco sobre esses ofícios. Fica aí e já se inscreva no nosso canal. Você é nosso convidado. Bem-vinda, Fernanda Maia. Nós queremos iniciar agradecendo muito por você ter aceito o nosso convite e estar aqui nessa entrevista no canal Teatro Entre Fotos. Imagina, eu que agradeço o convite. É muito gostoso a gente poder conversar nesses tempos de distanciamento, já que a gente não pode estar no teatro, conversar sobre ele, falar sobre ele, refletir com as pessoas que a gente gosta, que a gente admira e que a gente respeita. Obrigada pelo convite. Nós queríamos, na verdade, estar te entrevistando numa sala de teatro, realmente sentado ali, né? Seria maravilhoso. Mas não vai faltar oportunidade. Deixa que daqui a pouco acabe isso aí, a gente vai conseguir ficar tete a tete, né? Nós queremos saber quando e como acontece o seu chamado, foi assim que nós chamamos, para o teatro. De onde vem esse insight? Olha, na verdade, a minha formação antes do teatro é uma formação musical. Eu estudo música desde muito pequena, desde 7 anos de idade. Na minha família, minha mãe achava que a música fazia parte da formação do ser humano, então ela colocava os filhos para aprender música. Então, desde muito pequena, eu tive algumas experiências de tocar, subir no palco, dar recitais, né? Adolescente, eu tocava muito, fazia muitos recitais, muitos concertos para piano. E então a música foi me levando para o palco, né? Mas eu também fiz letras. Quando eu fui para faculdade, antes de fazer a faculdade de música, eu fiz a faculdade de letras. E lá eu comecei a entrar em contato com literatura dramática. Antes de começar a trabalhar com teatro, eu frequentei muito teatro, eu assisti muito teatro, eu gostava e assistia, ver tudo que tinha. Aí, pela literatura dramática, eu fui entrando um pouco mais de contato com o ofício, né? Pelo menos um lado do ofício. Eu me interessava muito sobre como aquilo era feito. E aí, eu terminei o curso de letras, né? A licenciatura em letras, depois eu fui fazer bacharelado em piano, e depois eu estudei no Nordeste música, que foi muito, muito, muito interessante. E depois eu voltei para minha cidade, eu sou de uma cidade do interior, né? Sorocaba, e lá o Zé Henrique de Paula, que é amigo meu desde que a gente se conhece por gente, né? Desde que a gente se entende por gente, as famílias eram amigas, ele estava trabalhando, preparando uma peça e fazendo teatro lá, teatro amador. E ele me chamou por conta da música, por causa da música. Eu fui fazer uma trilha para uma peça dele. E aí, essas coisas que vão acontecendo, né? Uma das atrizes não pôde ir para um festival, a gente tinha um festival para ir, e aí um dos atores falou assim, mas você conhece a peça, por que você não entra como atriz? Então eu entrei, comecei a trabalhar como atriz, fazia as trilhas e trabalhava como atriz também, e aí algo fez muito sentido para mim, né? Eu não quis parar mais. A gente vive, às vezes, em tempos que falam assim para a gente, olha, você precisa se preocupar primeiro com o seu sustento e não existe... E alguma coisa dentro da minha cabeça falava assim, tudo bem, eu trabalhava como professora na época, né, quando eu fazia teatro amador, eu falava, eu sei que às vezes o teatro exige muito, mas eu não vou parar. Naquele tempo a gente ainda fazia teatro amador, então a gente não vivia de teatro, né? Então eu falava, não, isso faz muito sentido para mim, isso eu não posso parar, né?
Então eu não parei. E aí a minha vida foi se conduzindo para que cada vez mais eu pudesse viver de teatro, né? Em 2000 eu vim para São Paulo, em definitivo, vim morar aqui, vim fazer alguns cursos antes. Desde 95 eu faço cursos em São Paulo. E daí em 2000 eu vim morar aqui e a gente começou uma carreira profissional em São Paulo. Então foi muito fazendo, sabe? O teatro veio como espectadora, depois como leitora, e por fim eu fui fazer mesmo. E eu não consegui mais me afastar do teatro. Não deu. E cá estamos. Foi picada pelo bichinho do teatro, é isso? É o Assim? que dizem, né? O bichinho da coxia, né? Fernando, o nosso canal também tem a pretensão de explicar o funcionamento do teatro para os nossos seguidores. Então, para você, como funciona a direção musical? E quando ela entra no processo de montagem de um espetáculo? Olha, você sabe que a direção musical é uma coisa tão complexa, tão diferente, ela envolve tantos processos, que eu acho que não existe um curso de direção musical, acho que não existe nem livros de direção musical em português. Existem livros em inglês de outros países, mas você quase não encontra. Então, eu fui aprender fazendo, porque não tinha não tinha onde estudar. Você estudava música, era outra coisa, você era um músico. Mas você não estudava direção musical para o teatro, acho que até agora não tem. Né? Eu, pelo menos, não consigo me lembrar, salvo engano, eu não conheço nenhum curso, nem curso universitário, nem curso livre que seja de direção musical para teatro. A direção musical, ela, ela compreende o seguinte: primeiro, você precisa entrar em contato com o texto. E você precisa entender as necessidades de música daquele texto. Às vezes, aquele texto já fala quais são as necessidades musicais que ele tem. Então, se você está trabalhando com um musical, você já tem as canções, algumas vezes você recebe alguns arranjos prontos, você recebe, por exemplo, os musicais de franquia, né, que são os musicais que vêm do exterior, você tem na maioria das vezes você recebe o material de partituras pronto. Às vezes não, às vezes você tem que fazer arranjos, né? Você tem também, você pode receber um texto de teatro que não tenha música nenhuma. E aí cabe a você, com o diretor, criar as interferências musicais que existam naquele texto, naquele espetáculo, que vão fazer parte daquele espetáculo. Sejam elas cantadas pelo elenco, sejam tocadas ao vivo, sejam como uma sonoplastia, ou às vezes você vai para um estúdio para gravar uma trilha especialmente composta para aquele espetáculo, né? Varia muito. E aí você precisa ter um jogo muito interessante com o diretor. O diretor, a diretora do espetáculo, né? A diretora cênica, o diretor cênico, vão dizer para você como é que vai ser a linha estética que o espetáculo vai ter. E cabe a você oferecer possibilidades de música para a direção. Para a direção dizendo, não, realmente aqui, como é que a gente vai fazer junto? Às vezes você costura um espetáculo junto. E aí isso, obviamente, obedece ao gosto estético, às propostas estéticas dessa direção. Então, você tem direções que gostam mais de música, você tem direções que às vezes gostam menos de música, ou são menos sensíveis à música no espetáculo, né? E não é porque essa relação não é porque tem mais música ou menos música. Às vezes, um espetáculo que tem menos música, tem gente que pensa assim, né? O espetáculo não vai ter muita música, então não precisam de um diretor musical. Aí é que você precisa muito de uma direção musical, porque você precisa que aquelas interferências sejam narrativas, que as interferências musicais, que elas ajudem a contar a história, que elas acrescentem significados, que elas acrescentem leituras interessantes sobre uma obra, né? Então, esse é o início, é você prestar atenção nesse texto e ter um diálogo interessante com a direção. A partir disso,
Olha, você pode fazer pesquisas de trilhas já existentes, você pode compor trilha original, às vezes você vai preparar as pessoas para cantar, às vezes não, às vezes você tem uma preparação vocal, mas você vai instruir essa preparação vocal, você tem um preparador vocal que vai preparar o elenco, então você vai instruir, você vai escolher qual é a sonoridade daquele espetáculo. Você vai escolher quais instrumentos vão fazer parte. Se você tem uma sonoridade mais moderna, mais pop contemporânea, mais folclórica, mais de cultura popular, mais erudita, chamada erudita, né? Enfim, mais tradicional, mas, enfim, você escolhe a sonoridade daquele espetáculo. E como essas interferências vão se relacionar com o texto, com os atores e com quem está assistindo. Bastante coisa, né? É engraçado. Então, assim, na verdade, ela tem que começar logo lá no início mesmo, com todas as leituras, com todos os atores. É importantíssimo isso. Importantíssimo, é o ideal. Nem sempre é o que acontece, mas é o Ah, ideal. eu Porque aí imagino, né? você vai acompanhar. É, exatamente, né? Mas você vai acompanhando o pensamento da direção. Porque a direção ela tem uma concepção estética, a música não pode brigar com essa concepção estética. Ela tem que vir, a música ela não pode passar na frente do espetáculo, a não ser que esse seja um conceito. Existem alguns momentos que você fala, no musical, por exemplo, no teatro musical, às vezes você tem que, não, agora é a hora que a música vem, a hora que a gente tem que ouvir a canção linda, a gente tem que, sabe, a gente tem que parar tudo que a gente está fazendo para ouvir esse solo, porque isso faz parte. Na ópera é assim, por exemplo, né? Você para a narrativa, a música tem que vir na frente, né? Na peça, no teatro, não, ela tem que vir no lugar que ela tem que vir, né? Em alguns momentos, se o número musical, se a canção tiver que vir na frente, tudo bem, mas não o tempo inteiro, né? E isso sempre é determinado por uma escolha estética que parte da direção. E você tem que dialogar com essa direção. Você tem que oferecer possibilidades para essa direção. Você tem que oferecer ferramentas. Olha, por que a gente não faz assim? É possível fazer assado, a gente pode fazer, escolher essa trilha, enfim, sempre dialogando com a direção. Que fantástico. E, Fernanda, e assim, e a dramaturga, ela surge como? Conte-nos sobre as suas construções de seus espetáculos infanto-juvenis. Como é ver o seu texto encenado? Olha, eu comecei a dirigir, e foi assim, eu trabalhei muito tempo com criança, eu adoro criança, gosto muito, acho que criança tem um olhar fresco, né, para as coisas, para o mundo, e aí elas conseguem enxergar coisas que às vezes a gente não consegue, porque a gente tem um olhar muito viciado, muito banalizando e naturalizando algumas coisas que elas ainda não naturalizaram, né. Eu gosto muito do diálogo com elas. Então eu senti a falta de trabalhar com criança, de escrever para criança. Eu sempre fui professora, eu dei muita aula para criança, então às vezes e dei muita aula de teatro, dei muita oficina de teatro para criança. Então, às vezes, você tem turmas e você não consegue contemplar turmas, sei lá, turmas de 30 crianças. É muito difícil você encontrar textos para contemplar essas 30 crianças, né? Porque, obviamente, quando você tem um trabalho que é um trabalho pedagógico, um trabalho artístico, mas de arte e educação, você não vai dar. Você tenta equilibrar, você não vai ter aquela criança, às vezes, que fala assim: madame, o jantar está servido, né? Você tenta equilibrar a participação das crianças, né? E muitas vezes eu não tinha textos que contemplassem as necessidades de desenvolvimento artístico daquelas crianças, aquilo que eu queria trabalhar com elas. Então, eu comecei escrevendo para as crianças fazerem. Comecei escrevendo para as minhas oficinas, para que as crianças pudessem falar, fazer, atuar temas que dissessem respeito a elas, que fossem significativos para elas. Algumas vezes eu construía textos junto com as crianças, então começou assim. Depois eu comecei, a música foi me levando para um lugar de vontade de apresentar alguns repertórios para as crianças, né? Aí eu fui escrever profissionalmente para as crianças, levada por uma inquietação com relação ao repertório.
eu percebia que as crianças muitas vezes não tinham acesso a repertórios que são fundamentais na construção da cultura brasileira, né? Então, que eu queria apresentar esse repertório para as crianças. Então, eu comecei, um dos primeiros trabalhos que eu fiz aqui em São Paulo para criança foi Canção de Amor em Rosa, que era um texto meu que apresentava o Noel Rosa para as crianças. Era uma historinha para contar, que contava a história de uma menina que se apaixonava por um sambista, mas a tia dela queria que ela se casasse com um cara muito rico. E tudo isso no universo do samba, né? Então, essa peça ela era recheada de canções de Noel Rosa, para que as crianças ouvissem esse repertório. Eu comecei a escrever texto para que as crianças fossem, se divertissem, mas ouvissem repertórios que talvez elas não ouvissem na televisão, enfim, nos meios de comunicação de massa. Logo depois desse espetáculo, eu pensei em Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga eu cresci ouvindo Luiz Gonzaga, porque meu pai é paraibano, né? E eu tinha gostava demais do repertório, eu gosto muito da cultura nordestina, demais do repertório nordestino. Então eu escrevi uma história, um texto chamado Menino Lua. Menino Lua é a história de um garoto, de um menino que mora no sertão e que quer acabar com a seca, né? E esse espetáculo era um espetáculo itinerante, a gente fez um núcleo experimental, as crianças chegavam, sentavam, a primeira cena era um forrozinho, e depois elas se levantavam e iam acompanhando esse menino fazia uma viagem pelo sertão para buscar água, para descobrir quem roubou a água do sertão. E as crianças acompanhavam esse menino pelo teatro, elas iam andando com ele pelo teatro. Esse espetáculo ganhou o prêmio APCA de melhor espetáculo infantil na época, acho que foi 2013, né? E foi um espetáculo muito querido, a gente viajou muito com esse espetáculo, fizemos em muitos Sescs, fizemos uma versão dele para palco italiano. Depois eu fui estudando um pouquinho a dramaturgia da canção, como as canções brasileiras podem contar histórias. Eu sou uma pessoa apaixonada por canção brasileira. Para mim, não há nada igual no mundo. Não existe nenhum cabedal de canções que se equipare à canção brasileira em termos de quantidade, diversidade, qualidade, variedade. Para mim é assim. Sou muito suspeita, mas para mim é assim. Então eu comecei a estudar um pouco a dramaturgia da canção, como é que a canção se comunicava, contava histórias para a criança. Então eu fiz um espetáculo chamado Chovendo na Roseira, que era com canções de Tom Jobim, Milton Nascimento, Chico Buarque, Djavan, que contava a história de uma criança, de uma menina, que não tinha muita gente com quem brincar, os pais viviam enchendo ela de tecnologia, e um dia ela sai no jardim na chuva, né? E lá ela encontra um pássaro, uma cigarra e um sapo. E ela começa a descobrir com essas três figuras canções e brincadeiras infantis, brincadeiras que não dependem de tecnologia. Então ela começa a brincar de jogar pedrinha. E aí a gente tem muito pouca fala, não tem fala nenhuma, eles não falam quase. As canções vão contando a história. É um passeio por canções brasileiras que falam de natureza, que falam de elementos, água, jardim, folha, pássaro, tudo que uma criança pudesse encontrar num jardim. E esse espetáculo foi muito legal, nós viajamos muito pelo interior também. E aí, então, eu fui... terminando um pouco essa série de apresentar coisas, repertórios para crianças e adolescentes, aí eu tive fiz um espetáculo chamado Sonhos Não Envelhecem, que aí já foi para jovens, teatro para adolescentes ali, que eu adaptei Sonho de uma Noite de Verão de Shakespeare juntei, fiz um musical com canções do Clube da Esquina, Milton Nascimento, Fernando Brant, porque o Clube da Esquina
tem um repertório que dialoga muito com a juventude, com os anseios da juventude, com sonhos de liberdade, né? Numa época em que eles viviam, os compositores do Clube da Esquina viviam numa ditadura militar, né? Muito séria, uma época muito triste, muito sombria do nosso país. Então, esses compositores que falavam sobre um mundo melhor, sobre um desejo de liberdade, um mundo mais pacífico, um mundo mais amoroso, eu fui percebendo que isso dialogava com O Sonho de uma Noite de Verão de Shakespeare e que dialogava com os jovens. Então, eu fiz esse espetáculo, né? Aí, eu falei, puxa vida, tá dando vontade de escrever para adultos também. E, a partir daí, eu fui escrever um espetáculo baseado na história de um parceiro de trabalho, um amigo queridíssimo, que é o Rafa Miranda, que é um jovem que, com 20 e poucos anos, descobriu que era HIV positivo. É HIV positivo, né? Convive com HIV. Então, a gente ele falou assim, olha, eu gostaria de transformar isso no musical. Ele é um jovem compositor, um músico brilhante, um compositor brilhante. Então, ele me convidou para escrever com ele. Ele falou, eu queria falar sobre essa experiência de conviver com o HIV, de viver com HIV nos anos 2000, né? Em que a questão do HIV teve muitas mudanças, né? Enfim. E ele falou, eu gostaria de falar sobre isso, mas eu sou da música, eu não escrevo. Então, você escreve comigo? Eu falei, claro. Então, nós escrevemos um musical chamado Lembro Todo Dia de Você, que estreou em 2016 e que foi muito interessante, muito significativo. As pessoas tiveram uma ligação muito grande com o musical. O musical ganhou uma legião de fãs. Tinha pessoas que iam acompanhar o musical. Teve gente que assistiu 22 vezes, 23 vezes. Tinha gente que levava a família. E a gente recebia muitas mensagens, sabe? De pessoas falando, nossa, que bom, eu convivo com HIV há muito tempo, mas eu não tive coragem de contar para minha família. Com o espetáculo fez com que eu me sentisse menos sozinha, porque eu me vi representado no espetáculo, então eu vi que eu não sou o único, que eu não estou sozinho, que as minhas inquietações, que as minhas dores, que as minhas angústias não são só minhas, né? Que eu posso compartilhar isso com outras pessoas. Enfim, então a dramaturgia... e depois do Lembro Todo Dia de Você, eu voltei para as crianças, né? Voltei para as crianças, porque aí a Adriana Del Claro, da Del Claro Produções, ela tinha uns projetos muito interessantes e ela me convidou para escrever. O primeiro deles foi o Carrossel, a versão de musical, da novelinha que as crianças adoravam, o Carrossel musical. Então, eu escrevi esse musical e depois ela fez o Chaves. Ela queria escrever um musical, com o material do Chaves, né? Então, eu fiz o Chaves, um tributo musical que ficou em cartaz em 2019, 2020. A gente estava começando a fazer a turnê e veio a pandemia. A gente ia fazer uma turnê nacional, veio a pandemia. Enfim, a experiência de escrever também sobre a obra do Roberto Gomes Bolanhos, que é o autor do personagem e dos roteiros do Chaves, também foi uma experiência muito interessante, que é mergulhar na obra de outra pessoa, né? E de uma pessoa que fala tanto sobre cultura popular, esse humor ingênuo, latino, que dialoga tanto com o circo-teatro, com o nosso circo, com a nossa cultura popular, com as nossas manifestações de cultura popular. Um menino que mora num barril, que tem uma vila. Isso foi fascinante. Eu não conhecia, eu não tinha esse amor pelo Chaves como personagem, porque quando ele estreou no Brasil eu já era maiorzinha, né? Então era uma coisa mais que as crianças se identificavam mais, né? Eu já estava mais adolescente, já tinha uma outra viagem. Mas foi muito interessante. Ele tem uma obra admirável. No Lembro Todo Dia de Você, quem que você usou como... Que músicas que você usou? Foram compostas, originais. As Foram letras são todas minhas. originais. As letras são minhas
e as composições são do Rafa Miranda. Tá. No Carrossel foram músicas da novela, algumas, né, que eu rearranjei para uma banda. Eu fiz um arranjo para uma banda e para um quarteto de cordas. Ficou muito legal. E o Chaves, algumas músicas, acho que metade eram músicas da série, né? E a outra metade foram composições originais minhas. Eu compus, fiz a letra, a composição e fiz os arranjos também para uma banda. Fernando, eu queria falar um pouquinho sobre o curta-metragem Quando as Óperas Param. Navalha na Carne, Homens de Papel, que fala sobre a primeira encomenda de ópera do Teatro Municipal de São Paulo. Conta pra gente como é que aconteceu isso e como está esse projeto hoje. Sabe quando você tem um sonho? Tenho Dirigir vários. uma ópera no Teatro Municipal é um sonho, fala a verdade. Dirigir uma ópera no Teatro Municipal de São Paulo era um sonho. E aí nós fomos convidados, eu e o Zé Henrique de Paula, para dirigir a primeira encomenda do Teatro Municipal de São Paulo em cima da obra do Plínio Marcos, né? Então eram essas duas obras, Homens de Papel, era um programa, será ainda, uma ópera, um programa duplo, né? Então começa com Homens de Papel e vai para o Navalha na Carne, né? E aí nós tivemos várias reuniões, fizemos todo um projeto de criação, começamos a trabalhar com cenário, figurino, estávamos com as datas de ensaio marcadas, tudo, fizemos toda uma concepção cênica, entramos em contato com a nossa equipe criativa, tivemos várias reuniões, enfim, pandemia. E aí nós não pudemos... foi o ano passado, né? A ópera teria estreado em junho, né? Ela teria estreado em junho. E aí, pandemia E aí, muitas pessoas já tinham começado a trabalhar e a gente tinha um processo de pesquisa e de estudos adiantado, bem adiantado desse projeto. A gente dali era para ir para a sala de ensaio mesmo, ensaiar, preparar e apresentar. Então, a direção artística do Teatro Municipal achou por bem pegar esse projeto e transformar numa coisa que o público pudesse usufruir, porque havia um processo caminhado, né? Um processo no meio. Então, eles falaram, poxa, não é justo a gente perder tudo isso que foi feito, não é justo o público também não usufruir desse estudo, dessa pesquisa, de tudo isso que está sendo feito, né? E vamos compartilhar com o público isso. A gente não pode fazer isso presencialmente, e também porque eu acho que existia uma necessidade de projetar um fim para a pandemia, uma volta ao teatro. Então, fazer esse documentário foi meio, olha, espera aí, a gente está parado, mas a gente vai voltar. É como se a gente tivesse uma ligação com um fio de esperança na volta, fazer esse documentário. Então, nós transformamos todo o processo criativo até aquele momento num documentário. O documentário está disponível nos canais do Teatro Municipal, né? Ele está parado, né? Porque a gente não pode fazer nada nesse momento, né? Não é possível, mas a gente... Esse documentário é quase como uma esperança, é um projeto de esperança para que ele volte logo e que ele fale sobre a cidade, que ele fale... O Plínio Marcos, ele fala muito sobre os excluídos, né? E que ele nos ajude a ter uma visão diferente, a ter uma visão mais inclusiva daqueles que a sociedade excluiu, de todos que a sociedade excluiu, e que a gente possa viver numa sociedade mais justa, mais inclusiva, menos desigual, né? Então, ele é um libelo
esperando a volta do teatro. É um sopro que a gente teve de esperança para esperar o teatro voltar. Então, se vocês quiserem assistir, se os seguidores, quem está acompanhando o canal quiser assistir, quando as óperas param, ele tem entrevistas com os compositores das duas óperas, cada uma foi escrita por uma pessoa diferente, né? Navalha na Cana pelo Leonardo Martinelli e Homens de Papel pela Elodie Buni. Enfim, lá tem opiniões, depoimentos, como você conta um pouco esse processo, conta a figura, um pouco sobre a figura do Plínio Marcos, um grande dramaturgo brasileiro, está lá disponível, vão até lá, acompanhem também, e a gente está esperando voltar. Só quando voltar aí a gente vai poder dar continuidade a esse processo. Fernanda, eu vou abrir um espaço agora que a gente intitula sempre com o nome do nosso entrevistado. Então, a partir de agora, nós temos um espaço que se chama Fernanda Maia. Para que você fale sobre seus desejos, projetos, planos e trabalhos e deixe aí os seus contatos. O espaço é seu. Tá bom, obrigada. Então, eu vou começar falando dos projetos que estão em andamento. O Núcleo Experimental, não sei se todo mundo conhece, é um espaço, um pequeno teatro de 65 lugares, na Barra Funda. Nós estamos resistindo muito e nos esforçando muito para manter esse espaço de pé. Muitos teatros, muita coisa fechou, né, durante essa pandemia. A gente sabe, às vezes você tem um comércio vizinho da sua casa que fechou, muitos teatros, muitas salas de espetáculo, muitos espaços de convivência social, de convivência pública, de circulação, de cultura, muitos espaços assim fecharam. Nós estamos lutando, nós temos ainda o programa de fomento para a cidade de São Paulo e estamos desenvolvendo 2 projetos distintos. Um deles é uma versão musical da obra A Revolução dos Bichos, do George Orwell, que se chama Cabaré dos Bichos. O Zé Henrique fez a adaptação para musical e eu estou compondo as canções, né? A outra coisa é um projeto que é muito especial também, muito querido da gente. Eu estou escrevendo, eu vou fazer o texto e as letras, e o Rafa Miranda vai compor as canções de um musical sobre uma figura importantíssima na cidade de São Paulo, a Brenda Lee. A Brenda Lee foi uma travesti que, na década de 80, fundou, junto com a Secretaria de Saúde de São Paulo, a primeira casa de apoio de acolhimento para travestis com HIV/AIDS. Numa época em que se sabia muito pouco sobre AIDS, sobre HIV, numa época que se sabia pouquíssimo sobre as formas de contágio, essa mulher abriu a casa dela para aquelas pessoas que ninguém queria. A casa dela ela comprou um sobrado, ela foi construindo vários andares e ela chegou a acolher 49 pessoas, 50 pessoas na casa dela. Ela ficou quase como sendo uma extensão do Hospital Emílio Ribas, né? E ela foi oferecendo acolhimento, apoio psicológico, de saúde, abrigo, comida, para muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, ela foi uma pessoa muito importante, a gente precisa falar dela. Então, nós estamos escrevendo um musical sobre Brenda Lee, se chama Brenda Lee e o Palácio das Princesas. Nós estaremos estreando agora, em julho, mas, pelo andar das coisas, é possível que a gente acha que não vai conseguir estrear esse ano. De qualquer maneira, nós vamos disponibilizar o nosso material de pesquisa para que as pessoas tenham acesso e conheçam um pouco mais da Brenda Lee. Então, nós estamos estudando ainda como é que nós vamos viabilizar isso, esse acesso do público a esse material, né? E o meu desejo é que a gente consiga viver numa sociedade mais justa, que a gente tenha um governo que apoie a cultura, que isso não está acontecendo agora, nós estamos vivendo um apagão cultural, é preciso que se fale,
Eu gostaria muito que os artistas conseguissem se manter, porque nós estamos correndo o risco de ter destruída uma próxima geração de artistas, né? Porque nós temos sido, há alguns anos, como um projeto de poder, os artistas têm sido alvo de ataques, né? Ataques mesmo, ataques de descredibilização da classe artística, né? Então, de colocar em dúvida a lisura e a honestidade da classe artística. A classe artística tem visto cada vez menos as suas possibilidades de produção possíveis, né? As nossas possibilidades de produção têm sido reduzidas. A arte, a cultura no Brasil é um grande movimentador de economia e a sociedade não vê a cultura dessa maneira. O meu desejo é que a gente tenha uma sociedade que veja a cultura como uma pedra fundante de uma sociedade firme, de uma economia forte, de uma sociedade com menos desigualdade, de uma identidade forte no nosso país. O país que eu gosto, o Brasil que deu certo, é o Brasil da sua arte e da sua cultura. Nesse lugar o nosso país dá certo, porque a nossa produção é de uma riqueza, de um poder que, se os outros setores do nosso país acompanhassem as artes, nós seríamos uma potência. Eu gostaria, o meu desejo é muito isso, que a gente consiga realmente ocupar na sociedade um lugar responsável, né? Um lugar de construtores de uma sociedade melhor, mais justa, menos desigual, com pessoas mais livres, mais diversas, menos racista, menos machista, menos homofóbica, menos transfóbica, né? Com menos preconceito, com menos discriminação. Meu desejo é que o teatro volte, que a gente consiga estar junto de novo, que a gente tenha cada vez mais espaços de congraçamento, que a gente possa se abraçar de novo, que a gente possa sentar e conversar, trocar ideia, debater, que a gente possa se encontrar no outro. O meu desejo mais imediato é esse, se a gente conseguir fazer isso logo. Vacina, pão, educação para todo mundo. Seus contatos. Os meus contatos? Bom, eu estou no Instagram, o meu perfil no Instagram é Femaia Maia, e quem quiser me seguir por lá, fique à vontade, vai ser uma alegria. Que bom. Você sabe que, assim, a gente está sedento também, assim como o que você diz, os seus desejos são os nossos também, né? Um pouco do que a gente pretendia com esse canal, Teatro Entre Fotos, era não deixar parar nessa história do teatro, que as pessoas conhecessem quem está no teatro, quais são os ensejos, os desejos, o que está se fazendo no teatro, para isso ficar vivo, né? A gente precisa manter vivo isso. A gente não As pode pessoas deixar... precisam saber que a gente está lutando, que a gente está estudando. A gente está estudando muito, eu fiz um monte de curso, dei muita aula, ninguém está parado. As pessoas... É muito triste, eu vejo com muita tristeza. Veja bem, eu não tenho nada contra as pessoas que trabalham com o que quiserem, entregando uma comida, ou não é nada... Veja bem, não tenho nada contra, não é nada disso. Mas é muito triste uma pessoa abrir mão do seu ofício para garantir a sua subsistência, seja ele qual for. Porque nós, artistas, veja bem, a gente resiste porque a gente tem um amor absurdo pelo que a gente faz, porque no nosso país é tudo feito para dar errado. Nós não vivemos um país onde nós somos estimulados a ser artistas. Eu, pelo menos, né? A gente já sabe até... mas você é pianista, mas trabalha com o quê? Você é atriz, mas qual é o seu plano B? Você é diretora musical, mas com o que você trabalha? Então, isso não é visto como trabalho. Você é só pianista, você não trabalha? Exatamente, é isso. Mas
A pessoa fala, ai, não, vem tocar no meu espaço porque eu estou te dando uma oportunidade de você mostrar o seu trabalho. Eu falei assim, mas eu não preciso mostrar o meu trabalho, eu preciso que você compre o meu trabalho. É o meu modo de vida, é o meu modo de subsistência, né? Eu não chego no caixa do supermercado e canto uma música, eu pago com dinheiro, então eu preciso que você me pague com dinheiro. Fernanda, você escolheu todas as profissões que a pergunta é a mesma. Você foi dar aula, você é professor. Então, assim, professor também, chegou Ou para o seja, professor, mas você só dá aula ou você trabalha? Aí você foi ser total. pianista. Você toca piano ou você trabalha? Você foi ser atriz. Você é atriz ou você trabalha? Ou seja, a pessoa não aprende, né? A Olhou pessoa a não dedo, né? escolhi a dedo, mas eu acho É uma que brincadeira o que você faz entre os era alunos. isso, mas eu estou muito feliz, sabe? Eu não posso dizer, eu posso dizer que eu consegui viver do meu trabalho, viver bem do meu trabalho, viver dignamente. Acho que todo mundo tem direito de viver bem do seu trabalho, né? Pagar suas contas, fazer, acho que eu acredito numa sociedade. Existem pessoas que falam assim, ah, mas o sol não nasceu para todos. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o sol nasceu para todos e a sombra também. O que a gente tem é uma distribuição muito injusta. Mas eu acredito num mundo de fartura. Você pega um caroço de abacate, você joga na terra, aquilo é uma árvore. Eu acho que a espiritualidade, que a terra, que o mundo, eu acho que a gente, no mundo, é isso, a gente é fartura, sabe? Olha só quantas pessoas devem estar assistindo isso que a gente está conversando. Isso é fartura. Eu acredito nesse princípio de fartura. Eu não acredito no princípio da avareza, que eu tenho que acumular, 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 porque senão não vai ter para mim. Né? As pessoas religiosas, as pessoas cristãs dizem que Deus proverá. Deus proverá, mas ele não diz que a gente acumule. Ele provê para todos. E eu acho que a riqueza, o afeto, eu acho que essas coisas estão muito no mesmo lugar, né? O conhecimento, a riqueza, o afeto, elas têm que circular, elas têm que ser compartilhadas, sabe? Senão, se estanca num lugar, já não rola, não flui, né? Eu acredito nisso, eu acredito que a gente vive num mundo fluido, né? Que as coisas fluem. Eu sei lá. E aí eu acho que é isso, a gente está estudando, eu acho que a gente está dizendo para a sociedade assim, espera aí, a gente já volta. E volta bem melhor. Eu acho. Fernanda Maia, muito obrigado mais uma vez por você dar um pouquinho aí do seu tempo para a gente aqui do canal Teatro Imagina, Entre Portas. Eu que agradeço o papo maravilhoso, foi muito bom. E para você que está conosco aqui nos seguindo, deixe de deixar, faça a sua inscrição lá e o joinha, sabe? O like ali. Esse é importante para que você seja avisado de todas as novidades que a gente traz para você aqui no canal. E também nós estamos pedindo para que você nos comunique aí se você tem alguém que você gostaria de ver falando aqui, dando uma entrevista, um bate-papo aqui no canal, deixa sinalizado para a gente, seja ele, sei lá, um visagista, um ator, um diretor, não importa, qualquer pessoa que esteja envolvida nesta arte maravilhosa do teatro, sinaliza para a gente vai atrás e tenta trazer para você. Até o próximo Teatro Entre Fotos. Tchau!